Boa tarde a todos os paroquianos, boa tarde, bispo. Hoje estamos entrevistando o bispo Dom Esmeraldo. Caros irmãos e irmãs, graça e paz. É com muita alegria que a nossa paróquia Santo Antônio de Itinga acolhe neste dia o 10º bispo diocesano Dom Esmeraldo Barreto. A visita pastoral às 28 paróquias da Diocese de Araçuaí é um dos pilares da vida episcopal do nosso bispo. Além de conhecer a realidade diversa e rica de cada paróquia, o nosso bispo tem a oportunidade de escutar os anseios e as interpelações do nosso povo. Como pastor da Igreja Diocesana, Dom Esmeraldo tem a importante missão de guiar o nosso rebanho dessa parcela do povo de Deus de forma concreta, trazendo luz e esperança para as nossas comunidades. Bem, como fiéis e leigos e leigas que diariamente se doam e se entregam neste serviço. Para início de conversa, é importante conhecermos um pouco sobre o histórico do nosso bispo. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1949 e é natural da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Estudou filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e teologia na Universidade Católica de Salvador. Foi ordenado presbítero no dia 9 de janeiro de 1977, em Santo Antônio de Jesus, E nessa mesma cidade foi ordenado bispo, na Diocese de Amargosa. A Diocese de Paulo Afonso Bahia e tem como esse lema episcopal: levanta-te e anda. Atos 3, capítulo 6, versículo 6. No dia 18 de novembro de 2020, a Nunciatura Apostólica do Brasil comunicou a decisão do Papa Francisco em nomeá-lo como bispo da Diocese de Araçuaí. Então, iniciemos nesse momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dom Esmeraldo, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a você que nos acompanha. É um prazer muito grande de estar aqui na paróquia de Santo Antônio de Itinga, fazendo essa primeira visita. Eu havia estado aqui já no, se não me engano, no dia 3 de fevereiro, mas agora retorno nessa primeira visita pastoral. Seja bem-vindo à nossa paróquia de Santo Antônio. Nós o recebemos com grande alegria. Que bom tê-lo aqui conosco. Gostaria que o senhor saudasse neste momento a todos que estão nos acompanhando nos meios de comunicação. Então, a minha saudação ao pároco, Padre Adilson, às religiosas que aqui trabalham. Aqui também tem um outro padre que aqui está. E a você, na sua família, na sua casa, eu quero cumprimentar e dizer da alegria de estar aqui ao mesmo tempo, de pedir a bênção de Deus para você, para a sua família, nesse momento em que somos atacados e atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Então, que a bênção e que a paz de Deus traga para você saúde, que possamos também fazer a nossa parte nesse momento tão difícil, não só para Itinga, mas para toda a nossa diocese e para o nosso país. Amém. Obrigado, bispo. Vamos lá. Gente, vamos fazer algumas perguntas aqui, viu? E vocês vão acompanhando aí de casa, tá bom? Dom Esmeraldo, queremos ouvir do senhor qual foi o papel da sua família nos primeiros passos da sua vocação,
Conte para nós um pouco da sua trajetória vocacional e ministerial até aqui. Olha, em primeiro lugar, eu era ainda garoto, 11, 12 anos, mas eu já sentia uma vontade muito grande de ir para o seminário. Eu nasci numa comunidade rural, chamada Bonfim, do município de Santo Antônio de Jesus. O padre ia de vez em quando, mas eu sempre gostava de participar ali da celebração, de estar ali ajudando em alguma coisa durante a celebração da Eucaristia, mas também durante as novenas, durante outros momentos religiosos que ele tinha. Eu me lembro que quando o padre perguntou à minha mãe se ela permitiria que eu fosse, mesmo ainda com menos de 13 anos, que eu fosse para o seminário, ela respondeu bem assim: seu padre, se é da vontade de Deus, quem sou eu para impedir que meu filho siga esse caminho? E, na preparação para a ida ao seminário, isso aconteceu em 1961, um senhor, seu Dezinho, levou para entregar minha mãe, junto com a mala que ele oferecia para que eu pudesse levar a roupa, entregou um texto e disse para ela assim: Dona Georgina, reze sempre a Nossa Senhora da Conceição para abençoar, acompanhar, interceder pelo seu filho. Então aquilo me marcou muito. E minha mãe sempre, sempre rezava, pedindo que, se fosse da vontade de Deus, que assim eu pudesse seguir. Aí concluí o seminário menor em 68, em Amargosa, sede da diocese, próxima a 45 quilômetros de Santo Antônio. Depois, para a parte do seminário maior, eu fui para Belo Horizonte com os outros colegas de Amargosa, e lá fiz uma parte do curso de filosofia e todo o curso de história na Universidade Federal. Terminada esta parte, em 1974, vim para Salvador, na Universidade Católica, onde concluí a teologia e fui ordenado em 77, na comunidadezinha mesmo onde eu nasci. Comunidade pequena, agora já tem umas 40 famílias que moram, mas naquele tempo eram só 3 ou 4 famílias, mas havia muita gente em volta, e foi um momento assim muito bonito. Logo em seguida, no ano de 77, eu fui designado para uma paróquia que estava sem padre há 25 anos. Então imaginem a alegria do povo tendo um padre residente depois de tantos anos. E não só essa paróquia, mas cuidei de outras 6 naquele mesmo período. Em 1982, fui transferido para um bairro da cidade onde eu nasci, paróquia de São Benedito. Aí fiquei 8 anos quando fui nomeado bispo para Paulo Afonso. Depois de Paulo Afonso, de 7 anos aí, fui nomeado para Santarém, lá no meio dos grandes rios Amazonas e Tapajós. Depois de Santarém, fui nomeado, transferido para Porto Velho, na Arquidiocese de Porto Velho. Em 2015, venho para São Luís do Maranhão, como bispo auxiliar, e como já o Douglas anunciou, em 18 de novembro do ano passado, 2020, recebo uma carta do Papa Francisco dizendo que eu seria o 10º bispo da Diocese de Araçuaia. Aqui estou, com muita alegria. Eu me comparo com o velho Abraão, um pequeno Abraão, por causa da idade, mas estou com muita alegria. E tenho 2 meses e 15 dias que estou aqui, mas digo para você que já parece que estou aqui há muitos anos. E seja bem-vindo à nossa diocese, à nossa paróquia. Muito obrigado. Bispo, o lema de ordenação episcopal escolhido pelo Senhor é levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Qual a motivação para a escolha desse lema e qual a importância dele na realidade das diferentes dioceses que o senhor já passou? Olha, eu sempre tinha essa preocupação, mesmo antes de ser ordenado padre, de colocar em prática aquilo que eu via da vida de Jesus, que era aquele missionário do Pai que saía, que nunca estava fixo em um lugar, que ia ao encontro de famílias, entrava nas casas, ia de uma cidade para outra. Então isso me atraía muito. Por isso que essa frase, quando Pedro e João
estão entrando no templo, encontram aquele homem paralítico pedindo esmolas. Então ele diz para eles: olha, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quer dizer que nós, e a minha pessoa também, naquele tempo como padre, depois como bispo, eu não sou chamado a ficar trancado dentro de casa. É claro que agora estamos no tempo de pandemia, então precisamos nos resguardar. Mas essa frase de Atos dos Apóstolos quer nos dizer que recebemos nós, eu recebi esta missão do levanta-te e anda, para ajudar outras pessoas também a descobrir a mesma coisa. E é muito bonito, Douglas, quando nós contemplamos e vemos tantas pessoas, leigos, leigas, religiosos, jovens, como vocês que estão aqui, que estão sempre à disposição para a vida da comunidade, tantos pais e mães no levanta-te e anda da vida da família, acordam cedo, vão para o trabalho, graças a Deus quando tem um trabalho, então voltam para casa, vão para a comunidade. Então esse levanta-te e anda tem um significado muito profundo, que é não estarmos acomodados, mas como missionários, dirigir-nos sempre às pessoas. E aqui na Diocese de Araçuaí, como isso é importante. Estou aqui em Itinga, sábado passado estava em Comercinho, da outra vez em Padre Paraíso, depois, antes, fui a Turmalina, Veredinha, José Gonçalves, Leme do Prado, Novo Cruzeiro, Caraí, Catugi, depois Itaipé. Minas Novas, já passou? Minas Novas, já também estive em Minas Novas. Francisco Badaró. Francisco Berilo. Badaró ainda não, mas já fui a Genipapo, Tá. já estive em Divisa Alegre, Pedra Azul, Curral de Dentro e Cachoeira do Pajeú. Já foi quase em todas. Então, ainda tem algumas que serão agora no mês de maio, porque nesse tempo agora da pandemia, essa situação difícil, transferimos para maio. Espero, até começo de junho, terminar essa parte das visitas, desse levanta-te e anda. Isso é muito importante. Certo, muito obrigado, bispo. Eu acho que o senhor já falou dessa pergunta que vai ter aqui, mas é bom relembrar. Sabemos que o senhor tem uma frutuosa presença missionária em alguns lugares do nosso país. Fale para a gente, em ordem cronológica, por quais dioceses passou e dessas experiências, o que mais te marcou enquanto pastor, enquanto bispo. Olha, em janeiro de 2001 eu já estava em Paulo Afonso, e lá nós começamos esta proposta de experiência missionária de visitação com seminaristas. Eram 12 naquele tempo. E fomos, e os seminaristas toparam, todo mês de janeiro, fomos para uma paróquia, Sítio do Quinto, que era uma paróquia que estava sem padre. Olha, mas foi muito bonito visitar casa por casa da cidade, que é pequena, e de todas as comunidades também. Conseguimos visitar, e ali muitos jovens acompanharam, e alguns adultos também, aquele trabalho. Então, 2007 foi o último ano. Nós começamos com 12, e em 2007, a última experiência missionária da qual eu participei, já eram 167 pessoas, todos jovens e 13 seminaristas. Quer dizer que, aos poucos, os jovens foram aderindo à proposta, e todos os seminaristas, a partir daí, vinham exatamente dessas experiências missionárias. Eu cheguei em abril de 2007 em Santarém, no Pará, uma diocese enorme, 8 vezes maior do que o atual território da diocese de Araçuaí. Tudo na base do barco, das canoas e das rabetas. Ali, com os seminaristas, nós iniciamos num bairro de Santarém. E vieram seminaristas de outros estados do Brasil. Também de Minas Gerais foram para lá. E essa experiência ganhou, durante 5 anos que estive lá, ganhou uma repercussão muito grande em nível nacional, porque vinham 60, 70 seminaristas do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, daqui de Minas, do Mato Grosso e de regiões como Pernambuco, do Maranhão, do Pará. Então, foi uma coisa assim muito bonita. Os seminaristas se entusiasmavam que a experiência tinha a finalidade de despertar e aprofundar
o sentido da missão, o ser missionário na vida desses seminaristas e dos jovens que participavam também. Em 2012, eu já estava em Porto Velho e ali tivemos a oportunidade de fazer essa experiência de 30 dias com os seminaristas da Arquidiocese e outros seminaristas que vieram de outros estados do Brasil. Tivemos uma com 80 seminaristas de outros lugares, junto com os de Porto Velho. Foi também, e continua, quer dizer, Paulo Afonso, eu saí, mas a atividade missionária continua. Santarém eu deixei a diocese, mas a atividade missionária continua. E Porto Velho também continua. Em São Luís, eu pude acompanhar várias experiências e atividades missionárias. E aqui estou. Quem sabe que numa próxima oportunidade já estaremos. Vocês imaginaram, se a gente vem aqui para Itinga, com seminaristas e com outros tantos jovens, para a gente participar de uma atividade missionária durante o mês, será que vocês aceitariam? Estou aguardando a resposta. Isso. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o nosso bispo diocesano, Dom Esmeraldo Barreto. Sabemos também que o senhor tem um zelo muito grande pela missão em suas variadas dimensões. Como pretende intensificar esse importante pilar da nossa igreja diocesana, bem como em suas diversas paróquias? Então, veja bem, a missão ela não se esgota em uma atividade. A missão é maior do que a atividade. Se o nosso amigo técnico pudesse colocar a câmera agora para enfocar o ventilador, é uma comparação muito bonita que eu faço com o ventilador. Nós temos alguns pilares que sustentam a nossa vida e a vida da comunidade eclesial, que são a palavra, a liturgia e a caridade. Então, como aquelas 3 hélices do ventilador. Só que as 3 hélices, elas se movimentam com o eixo. Esse eixo que está acoplado ao motor. E o eixo é a missão. Quer dizer, tudo o que fizermos na vida missionária precisa ter, na atividade pastoral evangelizadora, precisa ter como eixo a missão. Eu creio que é isso que aqui nós, com certeza, com todo o trabalho que já tem aqui em todas as paróquias da diocese, Itinga é uma paróquia onde as comunidades eclesiais de base tinham uma força muito grande, tem. Então, o eixo é a missão. E a missão faz girar a palavra para que a palavra seja sempre missionária, a partir do anúncio, do testemunho, do serviço e do diálogo, com que a liturgia não seja somente a celebração para dentro da igreja, da comunidade, mas seja uma liturgia que nos leva a estar a serviço das pessoas. E a caridade, como esses gestos importantes que fazemos a nível pessoal, a nível de família, a nível da comunidade, e nessa consciência de que todas as pessoas precisam participar dessa vida digna para as quais Deus Nosso Senhor as criou. Eu creio que é assim. Com certeza, Douglas, algumas atividades missionárias serão propostas. Eu já me encontrei com seminaristas da diocese 2 dias em fevereiro e vou me encontrar com eles agora no mês de maio. Farei uma visita a Teoflotone e depois a Caratinga. E lá terei a oportunidade de conversar com os seminaristas e vamos ver quais as propostas que poderão nascer a partir daí, que afinal de contas eu estou a serviço da igreja aqui. Preciso perceber quais são as necessidades missionárias dessa igreja aqui de Araçuaí. Mas se Deus quiser, vamos ter várias atividades visitando as paróquias também. Em nome de Jesus. Dom Esmeraldo, quando foi nomeado pelo Papa Francisco a assumir o ministério episcopal na igreja particular de Araçuaí, qual foi o sentimento que interpelou em seu peito? O senhor já conhecia a nossa diocese? Não, eu nunca estive nessa região do Vale. Eu mesmo disse, quando eu recebia o telefonema da Anunciatura Apostólica, transmitindo-me a carta do Papa, eu disse, olha, mas eu nunca fui, eu não conheço essa região. Mas depois eu me lembrei da figura de Abraão. Quando Deus diz para Abraão, olha, sai da tua terra e vai
para a terra que eu te mostrarei. Por isso é que na minha primeira mensagem para vocês todos aqui da Diocese, eu fiz questão de fazer menção a Abraão, dizendo que eu era um pequeno Abraão chamado para vir para cá. E olha, eu só digo para você assim, não é necessário que conheçamos uma área para onde você vai em missão. Por quê? Porque todo lugar, quando você chega, enviado por Jesus Cristo, todo lugar já tem as sementes de Deus. Todo lugar na vida das pessoas já tem estas luzes do Espírito Santo. O Espírito Santo nos antecede. Isso é muito bonito na missão. E quando o Espírito Santo nos antecede, cabe-nos ver o que é que ele está nos indicando. Eu creio que o meu papel é isso, é ver o que é que Deus está me indicando nesse momento. Já tenho feito muitas visitas às paróquias, conversado com os padres, com muitos leigos. Isso é importante para que eu possa encontrar a resposta desse pedido, desse mandato do Espírito de Deus, quando me manda vir para aqui, para Araçuaí. Beleza, certo. Dom Esmeraldo, sabemos que o senhor tem visitado as diversas paróquias da nossa diocese, com o intuito de se fazer presença e conhecer de perto a realidade de cada uma. Nas visitas já realizadas, ainda que estejamos atravessando o deserto da pandemia do Covid-19, o que mais tem te marcado nessa realidade do nosso povo do Vale de Jequitinhonha? Olha, em primeiro lugar, é ver que a participação do povo aqui é muito forte, é muito grande. É claro que na pandemia tem um número limitado. Nesses últimos dias, por exemplo, tanto aqui em Tinga, como em Araçuaí e em vários outros lugares, as celebrações eram só transmitidas. O padre, o bispo, com um pequeno grupo ali, 2 ou 3 pessoas para ajudarem no canto, os leitores e ponto final. Não estavam sendo celebrações presenciais. Mas, mesmo assim, o que me chama a atenção é a sede de Deus que esse povo daqui tem no Vale do Jequitinhonha. A alegria que a gente percebe, mesmo com todas as dificuldades. Isso é muito importante. O dinamismo das pastorais. Por exemplo, hoje aqui, quando eu cheguei, às 8h30 da manhã, lá no trevo da entrada aqui da BR, para entrar na cidade de Tinga, olha, todos os que estavam ali estavam com a sua bandeira, com o nome escrito da pastoral a qual ali representava. Então isso é muito bonito, mostra que é uma igreja viva e que, se Deus quiser, essa igreja será ainda mais missionária, porque é isso que Deus está nos pedindo hoje e que os documentos da igreja estão nos pedindo. O Papa Francisco sempre fala de uma igreja em saída, não uma igreja voltada para dentro, mas uma igreja que se coloca a serviço das pessoas nas suas várias realidades. Depois o serviço dos padres dedicados. Isso é muito bonito ver. E as paróquias que estão bem organizadas também no sentido pastoral. Só não tive oportunidade de visitar comunidades rurais. Visitei uma, que é Peixe Cru, que é lá de Turmalina, e visitei uma outra, que é de Novo Cruzeiro. Ali tive a oportunidade de rezar juntos com o Lufa, lá em Novo Cruzeiro, que era uma paróquia antiga, mas só que ficou muito reduzido o povoado. Então é isso que eu experimento, e cada vez que eu vou a uma paróquia, eu volto muito agradecido a Deus por todas as sementes que aí já estão. Certo, beleza. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, né? Dom Esmeraldo, deixe para a gente uma mensagem de esperança para todos os paroquianos e paroquianas intiguenses, nesse tempo difícil que vivenciamos, sobretudo para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, né? Olha, Douglas, eu estou vendo aqui um jarro muito bonito. Se o nosso amigo ali vem, você mesmo, Douglas, segure esse jarro para mim, para ele ficar bem visível. Veja bem, aqui nós temos umas flores muito bonitas e essas palmas dessa planta. Então, mesmo no tempo sem chuva, essas flores estão brotando. Por que eu uso essa comparação? Estão bonitas. Porque nós estamos num tempo
que é o tempo perigoso da pandemia do novo coronavírus. Então, nós necessitamos de cuidar da vida, aqui representada pelas flores, vida das crianças, vida dos jovens, vida dos adultos, das famílias e dos mais velhos. Se nós cuidamos e vamos alimentando a fé na vida dessas pessoas, com certeza nós seremos parecidos com esse jarro. Então, o que não, assim como para a planta precisa de água e do adubo, para a nossa vida nós necessitamos a fé, da palavra de Deus, da liturgia que nos anima e da caridade que nos faz ficar tão bonitos. Então, a beleza nossa não é uma beleza individualista ou egoísta, ao contrário. Quanto mais você se dedica para os outros, tanto mais bonito você vai ficar com seu coração aberto. Eu também queria lembrar essa imagem, já em breve completará 200 anos, que está aqui em Tinga, imagem de Santo Antônio, que dá nome à cidade, ao município do qual eu sou originário, que é Santo Antônio de Jesus. Então, isso. Olhando a vida de Santo Antônio, a gente vê que ele também enfrentou muitas dificuldades. Na época de Santo Antônio havia uma pandemia triste. E ele não pôde ficar na África como missionário, ele saiu de Lisboa e não pôde ficar por causa da doença. Então, ele quase que morre. Logo providenciaram trazê-lo de volta. Mas só que o barco daquele tempo não era tudo na base da vela. Em lugar de se dirigir para Portugal, foi para a Itália e lá ele se encontrou com São Francisco. Então, Santo Antônio é esse exemplo para nós de quem confia na misericórdia e na graça de Deus. E aqui temos essa imagem querida da Virgem da Lapa. Nessa imagem tão bonita. Olhando para essa imagem, que enfrentou Nossa Senhora, que enfrentou também tantas dificuldades na sua vida, andando a pé 120 quilômetros para visitar Isabel, fugindo para o Egito depois que Jesus nasceu junto com José, tantas outras dificuldades, vendo seu filho morrer, derramando o seu sangue na cruz. Então, nós vamos agora encerrar rezando uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem da Lapa, que nos proteja nesse tempo de pandemia, proteja as suas famílias e proteja todos nós. Reze conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu agradeço muito essa oportunidade aqui a vocês da Pastoral, da Pascom, aqui de Tinga, Pastoral Familiar, nosso fotógrafo, acolhida do Padre Adilson, das religiosas, acolhida de todos. E peço a bênção de Deus. Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem da Lapa e de Santo Antônio, abençoe-nos esse Deus que nos fortalece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus fique com você. Amém. Agradecemos a todos os paroquianos e paroquianas que nos assistiram hoje pela tarde. Agradecemos a todos que nos ajudaram com o roteiro da nossa entrevista. A todos vocês que nos assistiram pela Pascom, no Facebook, no YouTube e nas rádios também. Agradecemos de coração. Tenham todos uma boa tarde. Sou